Boa noite, irmãos. Vamos nos posicionando aí para iniciarmos o nosso culto, nosso momento de engrandecer, glorificar, louvar, adorar ao nosso Deus. É bom estarmos juntos aqui, queridos. Irmãos, deixe-me dar alguns avisos rapidamente. Primeiro, teremos nosso encontro de casais sábado agora, tá bom? Então, sábado, dia 29, às 7h30, encontro de casais. Todos os casais estão convidados a participar. E aqueles que estão noivos aí, que estão na perspectiva de um casamento, podem vir participar também, tá bom? Os casais aí que têm filhos, fiquem tranquilos que nós teremos pessoas responsáveis pelos filhos de vocês, para cuidar, tá bom? E lembra de trazer um prato de comida para repartir, tá, Guto? Não vai chegar aqui com arroz, feijão e bife, não. É um prato para repartir. Um prato de comida parece que é um PF. Um prato de comida e alguma coisa para beber, tá bom, queridos? Para a gente ter um momento de comunhão aqui também, é sempre muito gostoso, tá bom? Mas venham, tá? Não percam não, que vai ser um tempo muito bom de nós refletirmos aí à luz das Escrituras sobre o que o Senhor espera para os nossos casamentos e para as nossas famílias, tá bom? Dia 5 de setembro, que é no outro sábado, culto de ordenação dos nossos pastores aí, Ranieri e Juliano, tá bom? Então não percam, dia 5 de setembro, vem aí, gente, porque vai vir gente de um monte de igreja aí, não pode ser menos gente da nossa igreja, tem que estar aqui. Mas vai ser uma bênção, queridos, esse momento muito especial para nós, de termos aí a ordenação desses pastores, é uma alegria muito grande, então não perca, 5 de setembro, às 7h30, tá bom? No outro sábado, adivinhei? Era isso que você ia colocar? No outro sábado, de manhã, dia 12 de setembro, nós temos o nosso bazar. Bazar Vida Nova, às 9h da manhã, ou às 8h da manhã, desculpa. Eu olhei ali o 9 do mês e fiquei com 9 na cabeça. Às 8h da manhã, das 8 a meio-dia, tá bom? Então, você pode participar de 3 maneiras. Trazendo alguma coisa para ser comercializada no bazar. Vim aqui adquirir alguma coisa, né? Que você pode também ter interesse. E também ajudar aí com toda a parte, né, Rio? De organização, de venda, de atendimento das pessoas, tá bom? Sempre precisa de gente, tá? Então fala com a Rio ali, é só pela manhã ali, das 8 a meio-dia, e rapidinho a gente já resolve, tá bom? Outro aviso, queridos, no dia 6 de setembro, nós teremos a nossa assembleia, tá bom? A assembleia ordinária da igreja, 6 de setembro, pela manhã. Então não perca, venha participar, você que é membro da igreja, venha participar, você tem voz e voto, e conta no quórum também, que é importante a gente ter o quórum aí, alcançar o quórum necessário para a assembleia valer, tá bom? Nosso estatuto pede 20% da membresia. Então, precisa ter 20% aqui. Dia 6 de setembro, tá bom? Pela manhã, logo depois do culto. Então, tem EBD, tem o culto, geralmente o culto dia de assembleia é um pouquinho mais curto, né? Depois da assembleia. Quem nunca participou de nenhuma assembleia nossa, ela é bem curtinha, rápida, objetiva, a gente não costuma ter assuntos com muita deliberação, tá bom? Então, vem aqui, te garanto que na hora do almoço você está em casa para terminar aquela lasanha, tá bom? Amém, meus irmãos? Era isso, né? Tem mais nada não, né? Tá bom. Vamos orar, meus queridos? Senhor nosso Deus, que o seu nome, ó Pai, seja engrandecido nessa noite, que o Senhor seja louvado, honrado pelas nossas vozes, mas especialmente, ó Deus, por uma adoração que brota do nosso coração. Que tudo que acontecer aqui, ó Pai, seja voltado para o Senhor, porque Tu és digno de toda a honra e de toda a glória. Tu és digno de toda a adoração. O Senhor, que é Senhor sobre todo o universo, é aquele que se importa conosco, que nos alcança nas nossas necessidades, que nos resgata do poder do pecado. Eu louvo o Seu nome, ó Pai.
E peço que o Senhor, Deus, receba a nossa adoração essa noite. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. Amém. Boa noite. Paz do Senhor. Convido você que pode ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor, celebrá-lo com as nossas palmas, com a nossa voz, da forma com que você se sentir à vontade para fazer isso. Que a gente devolva um pouco ao Senhor desse louvor de forma musical, sabe? Do que Ele tem nos dado, sabe?
Obrigada porque esse amor
Senhor, é o Senhor que é a nossa rocha. Obrigada, Senhor, porque nós precisamos, reconhecemos que precisamos de Ti. Porque o Senhor é quem nos preenche, o Senhor é quem nos dá a direção, o Senhor é quem ilumina os passos, o Senhor é quem nos transforma. Eis-nos aqui, Jesus, dispostos a Te ouvir, dispostos a Te encontrar, dispostos a sermos encontrados também pelo Senhor. Teu amor me guiará até o fim. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. E nós só podemos retribuir ao Senhor com muita alegria. Devolver a Ele dizendo que nós somos gratos por tudo que nós temos. Sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior desse mundo me foi dado com herança eterna. Maior prova de um
porque juntos nós podemos dizer: Jesus, te agradeço. Que essa alegria ela invada o nosso coração, que essa certeza ela invada o nosso coração nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode se sentar, enquanto isso nós convidamos as crianças a virem aqui à frente. Amém. Vamos orar, queridos, pelas crianças e pela palavra também que receberemos do Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, que a Tua palavra, Pai, fale agora aos nossos corações, a todos nós que aqui estamos buscando a Sua face, ó Deus. Desde os mais pequeninos até os mais experientes. Que todos nós, ó Deus, possamos sair daqui hoje com uma porção da Sua palavra. Essa é a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Já começou o meu cronômetro já? Ô louco. Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Abacuque. Abacuque, capítulo 1. Nós vamos ler desde o início desse capítulo. Até o versículo 4, tá bom? Mas depois nós vamos passar por mais versos desse livro. Abacuque 1, de 1 a 4. Diz assim a palavra de Deus. Advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que tragas salvação? Por que me fazes ver a injustiça? Porque toleras a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, há lutas e o conflito se levanta. Por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios cercam os justos e assim a justiça é pervertida. Alguns anos atrás, uns 2 anos atrás, eu estava numa sala de aula lá na escola, de uma turma dos novinhos. Eu estou aqui na dúvida, porque eu dei aula para essa turma 2 vezes, e eu fiquei tentando lembrar se foi quando eles estavam no 6º ano ou no 7º ano. Mas ou 6º ou 7º ano. E ali 11, 12 anos. Estão entre os mais novos que eu dou aula. E eu entrei na sala de aula e eles estavam numa discussão ali, nada assim, exagerado, mas falando algumas coisas e tal. E aí eu tentei entender o que eles estavam falando. E eles estavam falando sobre uma polêmica que na época era recente da política brasileira. Olha só que coisa, criança, né? Mas a gente, né, fica sendo impactado por qualquer coisa. E com certeza eles não entendiam muito do que estavam falando.
Mas era alguma dessas coisas que os políticos fazem e viram piada, sabe? Olha só, estão legislando sobre tal coisa, né? E eu me lembro de poucos detalhes desse início, mas eu lembro de uma fala de uma aluna, que ela virou para mim e falou: você acha, professor, o mundo está acabando e ele se preocupando com isso? E ela não falou o mundo está acabando no sentido assim, o mundo está sempre acabando, né? No sentido de quem achava que o mundo não ia durar muito mais tempo, não. E eu fiquei um pouco abismado de ver uma criança naquela idade com uma consciência assim, não vai durar muito. Com certeza ela ouviu isso de alguém, não foi ela que levou essa reflexão ali. Eu fiquei depois me perguntando se isso tinha a ver com os movimentos ali em Israel, que eu sei que muitos dos alunos são evangélicos, e quando houve essas guerras e todo esse conflito lá, algumas das falas eram sobre o fim do mundo, né, em várias igrejas. Ou se ela estava falando de outros tipos de riscos, talvez até notícias que pipocam desde a pandemia de que um novo vírus está aí, né? Sempre tem um novo vírus. Eu não sei se ela estava falando de questões ambientais, acho que não, que é um pouquinho mais complexo, mas acho que ela não estava falando disso. Mas a tranquilidade com que ela falou isso e foi concordada pela colega que estava do lado, me deixou um pouco, assim, assustado. É uma criança, não devia estar pensando que o mundo está acabando, né? Eu nem acho que o mundo está acabando nesse sentido, tá, gente? Deixa eu já deixar claro, isso não é um sermão sobre o fim do mundo, tá bom? Outro dia a gente fala sobre o fim do mundo. Mas não nesse sentido. Vai acabar quando o Senhor quiser. Mas é um tipo de sentimento que, se a gente não toma cuidado, ou melhor, se a gente simplesmente se deixa tomar pelos sentimentos do tempo, a gente também, de vez em quando, inclinado a ter esse tipo de sentimento. Não tem muita esperança. E aí você começa a olhar para algumas circunstâncias que vão deixando a gente sempre muito preocupado. Circunstâncias nacionais, circunstâncias internacionais, circunstâncias biológicas, circunstâncias cósmicas. Sempre tem alguma notícia de que alguma coisa muito terrível vai acontecer. Coisas terríveis acontecem. Mas também acontecem outras coisas que não são tão terríveis quanto se previa. Eu entendo que há alguns momentos na história da humanidade em que pessoas viram o mundo acabar. Não o planeta em si, mas o mundo no qual elas viviam. Existem alguns momentos em que as pessoas encararam circunstâncias realmente apocalípticas nesse sentido. E esses momentos acontecem de vez em quando. Quando a pandemia do coronavírus começou, muitas pessoas tentaram falar e conectar aquilo com algumas profecias bíblicas e tal, mas eu me lembro de uma frase do escritor, palestrante, eu não sei, o Ranieri vai saber depois me completar o que ele é, Davi Lago. Não é pastor o Davi Lago, né? Acho que não é pastor. Mas um pensador é uma palavra boa, né? Pensador Davi Lago. Ele disse: em tempos como este é sempre bom lembrar que sempre houve tempos como esse. Sempre há esses tempos. Mas para quem está passando, para quem está enfrentando, aquela é uma sensação de que o mundo está acabando. E às vezes aquele mundo não está acabando mesmo. Eu acho que esse é o tipo de sentimento que Abacuque tem nesse momento. Em que ele vê o povo do qual ele faz parte corrompido por uma série de maldades. Às beiras do reino levanta-se um império poderosíssimo, o império assírio. E ao lado desse império, um outro império, chamado nesse livro, pelo menos na minha tradução, de Império Babilônico, porque é um dos impérios que toma a Babilônia ali como uma das suas importantes cidades. Não é o império da Babilônia original, mas é um outro momento babilônico. E ali no meio está esse povo. Esse povo ali, o povo de Deus, colocado ali no meio daquilo tudo. Então Abacuque vai ao Senhor com essa angústia no coração. Mas note que a oração que Abacuque faz
não é uma oração de triunfo, não é uma oração ufanista, não é uma oração daquelas que dizem, não, tudo vai ficar bem. É uma oração desesperada. E é uma oração indignada. Porque tem algo que a gente precisa aprender sobre Deus. Não é pecado derramar sua indignação diante de Deus. Abacuque volta-se para Deus e fala o que fala. Jó, no livro de Jó, se volta para Deus e fala o que fala. E você olha algumas orações de Jó lá e você fala, meu Deus, eu não falaria desse jeito. E como Tim Keller diz, o segredo desses homens é que eles falavam isso para Deus e não sobre Deus. Abacuque vai a Deus e fala quase como se Deus devesse para ele. Senhor, até quando eu clamarei por socorro sem que tu ouças? Ele vai diante de Deus com esse tipo de empáfia. Até quando, Senhor? Eu vou clamar sem que o Senhor ouça. E ele completa, até quando gritarei a ti violência sem que tragas salvação? E sempre me toca quando Abacuque fala da violência. Porque a história da humanidade, a nossa história é uma história de violências. E parece que a história do mundo é sempre a lei do mais forte. E é sempre a imposição de que quem consegue mandar e quem tem juízo para obedecer. E quem exerce violência, quem sofre violência. E aqui a gente tem uma história de um homem que vai diante de Deus, um profeta do Senhor, um homem de Deus, uma personalidade que pode ser vista biblicamente na tradição bíblica, na tradição do Antigo Testamento, como uma figura venerável nesse sentido. E ele não está na posição dos que triunfam pela violência, ele está na posição dos que têm medo da violência, dos que se veem como vítima da violência, e que vai diante de Deus e fala, Senhor, até quando eu clamarei e direi violência, o Senhor não vai me salvar? E, spoiler, ele vai sofrer violência, e o povo dele vai sofrer violência, eles serão invadidos, eles serão vencidos. A salvação do Senhor virá depois, e a esperança se renova, e há uma expressão de esperança nesse livro, mas não evita o fato de que esse povo do qual Abacuque faz parte seria tomado pela violência de pessoas más. Não é uma história de alguém que orou a Deus e Deus falou, quer saber? Deixa quieto. O que é algo também muito curioso, porque a história em que os assírios recebem uma mensagem de Deus, num outro profeta chamado Jonas, é uma história que Deus fala, quer saber? Deixa quieto. Mas não é o que acontece aqui. Abacuque vai diante do Senhor e fala, até quando, Senhor, eu vou gritar e o Senhor não vai me ouvir? A circunstância que a gente vive no mundo de hoje pode nos trazer esse tipo de sentimento que Abacuque tinha, que essa minha aluna tinha também. De que o mundo vai acabar e de que o mundo está sendo dominado pelos violentos e pelos injustos, pelos maus. Aqueles que nós temos que ficar testemunhando e vendo a injustiça se manifestando. Como ele diz no versículo 3, e reclama diante de Deus, porque o Senhor me faz ver a injustiça e toleras a maldade. Se eu estou vendo a injustiça, é impossível, Senhor, que você não está vendo. E por que o Senhor tolera? Porque eu não tolero, o Senhor não tem força. E esse sentimento pode estar no nosso coração. E o primeiro passo para a gente lidar com ele é ir a Deus. Note, Abacuque vai a Deus. E essa é uma expressão da piedade de Abacuque. É uma expressão da sua espiritualidade. Ele não gosta de como as coisas estão. Ele não gosta da situação do mundo. Ele entende de alguma maneira que Deus tem responsabilidade sobre isso, porque Deus é o Senhor de todas as coisas. Mas ele vai a Deus. Ele sabe que não tem esperança fora de Deus. Então ele vai a Deus. Quantas vezes nós nos indignamos com o mundo e não vamos a Deus? Eu já disse isso para os irmãos, mas eu amo essa expressão que o pastor Tiago Cavaco levou lá na igreja dele, na Igreja Batista da Lapa, em Lisboa, que ele disse que nós entramos nas redes sociais para encontrar alguma coisa para ficar irritado.
Fala assim, vou abrir o Twitter aqui para ver o que eu vou ficar irritado hoje. Faz esse exercício um dia, mas por pouco tempo, tá? Olha aí numa rede social, olha em alguma coisa e vê quantas coisas ali são gente irritada com alguma coisa. Há razões para irritação, há razões para indignação. Mas a gente precisa aprender a levar essas coisas para Deus. Essa é uma expressão de piedade. Eu não estou dizendo que a gente não pode protestar, tornar pública a nossa indignação, requerer direitos, podemos fazer tudo isso. O que a gente não pode é deixar de levar isso para Deus, porque a nossa justiça não fornece nenhuma esperança para nós mesmos, se não for a justiça que Deus promove. Todo o seu engajamento social, tudo isso pode ser muito válido, mas se não for aliado ao que Deus quer fazer na sua vida, você não é aquilo que Deus quer que você seja nessa situação. Ele quer te mover nessa situação, Ele quer te usar nessa situação. A esperança da humanidade não está no seu senso de justiça, está no agir de Deus. E a gente sabe disso, não é todo mundo que sabe disso, a gente sabe. Então a gente vai a Deus e leva a Deus. Abacuque vai a Deus. Eu disse aqui que não tem problema falar com Deus desse jeito, mas assim, eu não falo. Porque eu entendo que nós temos uma coisa que Abacuque não tinha, que é vários livros da Bíblia, inclusive o próprio livro de Abacuque, que nos ensina uma série de coisas. Porque quando ele vai a Deus, Deus responde com uma resposta que eu acho que ele não queria ouvir. Deus fala assim, olha, fica tranquilo, eu vou mandar os babilônicos aí. Percebe? Que Abacuque acho que queria que Deus viesse, agisse com justiça, destruísse seus inimigos. Eu não sei se ele queria isso. Jonas queria, isso eu sei. Abacuque não sei. Talvez ele quisesse. Que Deus passasse assim, como se fosse aquele exército dos mortos no Senhor dos Anéis, saísse matando todo mundo. Mas Deus diz que não, que vai usar um outro povo para combater a violência e a maldade. E Abacuque fica um pouco, ele estranha, porque ele fala assim, como é que o Senhor vai usar um povo que é pior ainda? Que é violento também, que é maldoso também. Ele chega a falar isso lá no versículo 13, mais à frente ele fala, os teus olhos são tão puros que não suportam o mal, não podes tolerar a maldade, então por que toleras os traidores? Isso é logo depois de Deus falar que vai agir. Como ele disse lá no versículo 6, estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se das moradias que não lhe pertencem. Ele está... Mas esses instrumentos da justiça divina podem nos levar a uma situação de ainda mais desespero. Mas como Abacuque voltou-se para Deus, ele enxerga Deus agindo nisso. Aí você pode até dizer, e você estará certo, de falar para Abacuque era fácil, ele ouviu Deus falando isso para ele. Eu oro e não ouço Deus falando nada. Tudo bem, mas você tem esse livro aqui. Você tem a Bíblia aqui, você está vendo Deus falando aqui. E aí quando você vê guerras, violências, poderes, assumindo o controle de uma série de coisas, o seu coração pode ser voltado para querer abrir mão dessa sua aliança com Deus e agir de uma maneira que você acha que é mais correta, sem se vincular com o que Deus quer fazer. Mas se a gente volta para Deus, a gente começa a nos lembrar que acima de todos esses poderosos, há um Deus que controla todas as circunstâncias. E se Deus quiser um povo cruel, usar um povo cruel para dar lição em outro povo cruel, Ele vai fazer isso. Porque no final das contas, meus irmãos, o mundo acaba tendo uma maldade pondo limite em outra maldade. Lembra lá da história da Torre de Babel? Você lembra dessa história? Babilônia também, Babel, Babilônia, como aqui, né? Lembra lá por que as línguas foram confundidas na Torre de Babel? Você lembra? Por que as línguas foram confundidas na Torre de Babel? Por que Deus agiu com juízo ali? Ele não agiu com juízo porque ele não queria que ninguém fosse lá bater na porta dele, subindo com a torre e chegar até o céu. Não dá para fazer isso, né? Hoje a gente já tem foguete, ainda não chegou na porta de Deus, então. Só o Bob Dylan chegou lá no Knock Knock on Heaven's Door, né? Só ele, a gente não chegou ainda. Não é esse o problema de Deus, não está preocupado de ter vizinhos novos.
O problema também não é como alguns colocam, ou pelo menos eu entendo que não seja, que aquela torre estava sendo construída, então próximo dilúvio de Deus não ia atingir, e eles iam estar livres e não sofrer o juízo divino. Não faz muito sentido, porque Deus já tinha dito que não ia dar outro dilúvio. Não é essa a questão. O que Deus fala lá em Gênesis, quando os homens constroem a Torre de Babel, é: o povo é todo um só, em breve não haverá limites para o que eles podem fazer. O povo é todo um só, em breve não haverá limites para o que eles podem fazer. O problema para Deus é que um povo pecador não teria limites. Por quê? Porque numa estrutura imperial como a babilônica, se você não tem um rival para pôr limite, o domínio opressor daquele império se mantém e se expande. E ninguém nunca derruba. E esse sistema vai se mantendo, se mantendo. E Deus confunde as línguas, divide em povos, e agora quando um povo começa a fazer muita maldade, ele levanta outro povo, vai lá e bate naquele. O segundo povo é melhor que o primeiro? Nem sempre. No caso aqui não é. Mas ele faz isso. Os persas eram melhores que os babilônicos, porque invadem depois? Não eram também. Mas acontece. E isso vai acontecendo sucessivamente. Gente má pondo limite em gente má. E por incrível que pareça, isso é graça de Deus. Porque o mal nunca se torna absoluto. O mal é tão desorganizado que ele entra contra ele mesmo. Por isso a gente precisa voltar para Deus, para saber a ordem do bem. Esse tipo de entendimento de que Deus está acima de todas as coisas nos coloca numa tranquilidade, de saber que o Senhor está cuidando. E por isso que o Senhor fala para Abacuque que ele pode ficar tranquilo, que ele pode esperar, que toda a terra deve fazer silêncio, o Senhor está no templo, e as coisas vão acontecer. Mas você precisa ir a Deus. Não deixe o seu coração agitado por coisas que você não consegue controlar. Vá a Deus. O fato de Abacuque ir a Deus não é só o exemplo da sua piedade, mas também é uma demonstração de que ele entendia que Deus não é um Deus de injustiça. E por isso, ele também se desconecta, descola dessa ordem da violência que está acontecendo ali. Ele vai a Deus reclamar da violência, não foi? Ele vai a Deus reclamar da violência. Ele vai a Deus pedir um fim daquilo. Então ele não é parte daquilo. Um dos motivos pelos quais o povo de Deus às vezes sucumbe à violência é porque não vai a Deus. E aí acha que tudo que acontece no mundo é sobre nós e eles. E aí ele é só mais um povo nessa Babel maluca que a gente é. Só mais um povo. Só mais um povo confuso, se colocando contra os outros. Mais um povo mau, colocando contra a maldade dos outros. É só isso. Não é mais nada. Agora, quando a gente vai a Deus, a gente fala: Senhor, nem povo a gente só é se o Senhor fizer da gente um povo que é feito por misericórdia e não por violência. Então, constrói a gente com misericórdia. Nós perdemos essa noção de transcendência. Eu falei sobre isso domingo passado, não é? Aquela transcendência que Isaías vê no templo, lá no trono. A gente perde essa noção e acha que tudo está acontecendo nessa esfera do mundo, justiça, injustiça. Aí fica desesperado, violência manda quem pode, obedece quem tem juízo. Mas aí quando a gente vai a Deus, a gente percebe: não, o Senhor é o Senhor sobre toda a terra, o Senhor está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra, o Senhor é o Senhor. E por mais que se levantem 1000 poderosos, eu sou do povo de Deus. Então, depois disso tudo, de Abacuque perceber que os grandes impérios da humanidade nada mais são do que peças que Deus está movendo, ele traz a sua expressão de esperança. A fala tão famosa de Abacuque, que está lá no capítulo 3, no versículo 17. E de alguma maneira, eu acho que essa pregação se encaixou bastante com os cânticos que nós cantamos hoje, que falavam
da confiança que temos em Deus, que nós precisamos dele e que nós só temos ele, não é? E Abacuque diz, capítulo 3, versículos 17 e 18: mesmo que a figueira não floresça, nem haja fruto na videira, mesmo que a safra de azeitonas decepcione e os campos não produzam alimento, mesmo que não haja ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Percebeu a mudança? O que mudou nas circunstâncias? Nada. Qual violento caiu depois dessa história? Nenhum. A única coisa que Abacuque recebeu foi a certeza de que Deus vai fazer um negócio, e nem era o negócio que Abacuque queria que ele fizesse. E Deus fala, fica tranquilo, fica aí de vigia, escreve as minhas palavras, fica atento. E no final, não mudou a circunstância, quem mudou? Abacuque mudou. E ele mudou entendendo, não são essas circunstâncias a fonte da minha alegria. Não são essas circunstâncias a fonte da minha exultação. Eu vou exultar no Senhor. Eu vou me alegrar no Senhor. No Deus da minha salvação. Porque eu sei que é a sua poderosa mão que agirá. E com isso a gente tranquiliza o nosso coração, meus irmãos. Agora, não cometa o erro de achar que isso significará uma alienação do cristão a respeito das injustiças do mundo. Não é. Não é. Porque existe uma questão sobre o que nós chamamos de justiça e paz no mundo, que é completamente diferente do que nós chamamos de justiça e paz na fé cristã. No mundo, justiça e paz frequentemente são só a imposição de uma ordem sem oposição. Quando alguém diz que a justiça foi feita, tem alguém dizendo que aquilo foi injusto. Com certeza, na rodada de hoje do Campeonato Brasileiro, vai ter gente dizendo que o juiz acertou e que o juiz errou. E isso é mais do que simplesmente futebol. Mas a paz é ainda pior. Porque a paz que o mundo dá, aquilo que Jesus fala que não é a paz que ele dá, ela é totalmente baseada no silenciamento de quem não pode mais gritar e dizer que está acontecendo violência. Isso acontece. Finalmente a guerra acabou, agora estamos em paz. Estamos em paz significa aquele que lutava por alguma coisa já não luta mais. A paz significou a destruição desse. Às vezes de maneira melhor do que uma circunstância que estava anteriormente, talvez uma injustiça menor, tudo bem. Mas quantas vezes nós sabemos disso? É só a imposição de uma injustiça sobre outra. Quando nós nos voltamos para Deus, como Abacuque se voltou para Deus, é alimentado com a palavra de Deus, somos alimentados com a palavra de Deus e entendemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Nós nos firmamos naquele que não está tomado por nenhuma das lógicas do mundo. Então, quando guerras acontecem, mesmo que elas venham para resistir a um mal maior, não nos leva à celebração da morte de outra pessoa. Entendeu? Por quê? Porque a gente sabe que tudo isso não era o que Deus queria que acontecesse. E fazem parte de uma circunstância de um mundo caído. Isso é o que nos faz olhar para situações de conflito no mundo de hoje e saber nos compadecer das pessoas que sofrem, que não tem a ver com esses conflitos. Eu fico um pouco preocupado, meus queridos, quando os cristãos rapidamente, distantes, aqui no Brasil, distantes de toda a guerra, por enquanto, espero que por bastante tempo, ficam olhando para conflitos armados no mundo, achando que é Copa do Mundo. Olha para a Rússia e a Ucrânia e acha que é Argentina e Cabo Verde. Se a gente fosse como Abacuque diante de Deus e falar, Senhor, a violência, o Senhor ia falar, olha, deixa eu falar uma coisa, não tem povo bom não. Vai ter bastante violência ainda. Mas fica firme, olha para mim, preste atenção no que eu estou fazendo. E aí a gente não se submete aos interesses violentos de nenhum dos poderosos. Aí a gente se descola da ordem da violência
E aí, meus queridos, a gente se cola na ordem das vítimas. E isso vai ser um problema para nós. Isso vai ser um problema para nós. Porque ninguém quer estar colado com as vítimas. Mas a gente vai estar. E sabe por que a gente vai estar? Porque a gente tem um rei que fez isso. Quando Abacuque diz, Senhor, violência, o Senhor não vai me salvar, o Senhor fala, eu vou salvar. Como, Senhor? Sofrendo a violência em Jesus Cristo. Ou você acha que Herodes era muito diferente dos assírios? Que Pilatos era completamente diferente de Nabucodonosor dos babilônios? Não. É tudo um monte de poderoso querendo fazer violência. Hoje de manhã nós vimos que o Senhor Jesus fala que aqueles homens lá na festa das cabanas não entendiam a lei do Senhor, porque quando viam ele fazer milagre no sábado, achavam que ele está indo contra a lei. E falamos que seria uma boa maneira de entendermos o que Jesus está fazendo quando a gente percebe a ação de Jesus para cuidar daqueles que sofrem. Acho que é sobre isso, é isso sobre tudo na nossa vida. Ou você acha que nós somos especialmente amados por Deus e aqueles que estão tomando bomba na cabeça do outro lado do mundo são especialmente detestados por Deus? Não são. Quando Abacuque vai a Deus reclamando da violência, ele está se descolando da ordem da violência. E quando ele está fazendo isso, meus queridos, ele está entendendo que ainda que ele seja vítima, que é o que está escrito aqui no versículo 17. É isso. Não vai florescer videira, não vai ter... Quando é que acontece isso? Pode ser num cataclisma, ou desculpa, pode ser num cataclisma, ou num El Ninho, um super El Ninho. Mas pode ser terra arrasada por guerra também. E ele falou, eu não preciso mais estar por cima, eu posso estar sofrendo essas circunstâncias, que a minha alegria está com o Senhor. A gente gosta de usar esse texto como falando, eu estou alegre no Senhor, tal. Mas é difícil a gente usar esse texto quando a figueira não floresce. Quando o campo não produz alimento. Quando as ovelhas todas já morreram, os bois já morreram. E é difícil a gente querer exultar no Senhor nessa circunstância e entender que essa circunstância é um lugar de exultar no Senhor também. E que aqueles que estão vivendo essa circunstância agora devem saber que devem exultar no Senhor e que nós devemos estar com eles e não com a violência. As circunstâncias não mudaram na história de Abacuque, mudou Abacuque. Eu acho que a gente tem que mudar também. A gente tem que mudar também. Vá ao Senhor, queridos, com a sua indignação. Mas não estranhe se o Senhor só te fizer alguém mais compassivo, mais próximo das vítimas, alguém que não está alienado, porque agora se envolveu de coração com questões que antes era só uma opinião. Mas vá ao Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Vamos fazer uma oração diferente hoje. Não vou fazer consagração nenhuma, não vou fazer nada. Você vai falar com o Senhor e você vai pedir ao Senhor para que Ele haja naquilo que te preocupa, naquilo que te indigna, na violência que você vê, na injustiça que você sente. Fala diante do Senhor, coloca diante de Deus. Faça como Abacuque. Mas também peça que o Senhor promova o coração e o olhar dele para você. Amém? Fale com Deus aí.
Senhor, nosso Deus, Rei sobre todo o universo, Senhor sobre todas as coisas, nós pedimos, ó Pai, que o Senhor haja nesse mundo, trazendo alívio aos injustiçados e aos que sofrem violência. Que o Senhor haja no mundo, ó Deus, promovendo paz, a paz de Jesus Cristo, a paz que o Senhor nos dá, não a paz que é simplesmente um silenciamento. Mas nós pedimos também, ó Pai, que o Senhor transforme, ó Deus, a nossa indignação em compaixão, as nossas opiniões em motivação para nos envolver com os que sofrem. Que o Senhor nos mova, ó Deus, na direção daquilo que o Senhor quer fazer conosco. Um povo chamado, eleito para as boas obras, para obras que refletem a sua misericórdia, Pai. Um povo que lembra o mundo de que a violência do homem parece prosperar, mas é a graça do Senhor que dará a palavra final. Nos ensina a viver dessa maneira, Pai, e a exultar e nos alegrar no Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que participou das circunstâncias humanas sendo vítima da violência, o amor de Deus, o Pai, que reina com graça e misericórdia, a comunhão e a consolação do Espírito sejam com todos aqui e com todos aqueles que amam o Senhor Jesus Cristo com amor sincero, espalhados que estejam pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe.